Então, eu vou fazer a demonstração de duas, na verdade, ferramentas para fazer codificação online. Eu vou mostrar duas porque elas têm princípios diferentes de funcionamento. Tá? A primeira é a Online GDB, tá? Acessado aqui pelo onlinegdb.com, que logo que a gente abre a ferramenta, essa é a interface que é uma interface bem simples, né, que é mostrada. É importante também notar que é necessário escolher a linguagem de programação aqui, são várias disponíveis. No nosso caso, que vai ser demonstrado, a linguagem C. Tá? Logo no começo já vem aqui com o código inicial incluso. Se eu der aqui um run, eu vou ver que ele vai fazer o processo de compilação e já vai rodar. Né? Então, já executou aqui o código que foi colocado. Eu posso estender esse código, vou aqui adicionar os outros elementos. Vou aqui criar uma variável A. Só vou botar aqui uma mensagem, digite um valor. Vou ler esse valor. Então, vou fazer aqui a leitura desse valor. Opa! É um valor inteiro, então vou ler a variável A. E vou dar um printf. E vou mostrar esse valor. Então, aqui assim, um algoritmo bem simples, que lê um valor e mostra o dobro desse valor. Executando, eu vejo que ele executou nessa linha aqui. Ele está esperando o meu scanf para inserir um valor. Vou digitar aqui no teclado o número 5 e dar um Enter. Opa, só o meu código que saiu errado, né? Faltou essa parte aqui. Mas ele colocaria ali o valor daquela operação, daquele valor que está sendo mostrado. Então, agora eu aumentei aqui para A vezes 2. Então, o funcionamento é bem simples, vai funcionar igual executar esse compilador aqui online. Ele vai executar igual como seria a execução no computador aí, com alguma outra ferramenta, como o caso do CodeBlocks. Tá? O que tem de diferente aqui que é interessante saber? Ele permite fazer o debug e eu conseguiria observar o valor dessas variáveis na memória. Tá? Vou fazer aqui assim um novo código. Vou criar aqui outras 3 variáveis. Vou fazer o B receber o valor de A. E vou fazer o C receber B vezes... Não, vai dar na mesma, né? Só para fazer uma conta um pouquinho diferente. Tá, e aqui vamos mudar para resultado, que vai ser o valor da minha variável C. Tá? Se eu só executar rodando, eu vou ver que ele vai pedir aqui um número, vou botar o número 5 e no final deu 50, tá? Com as operações que ele fez. O que eu vou fazer é adicionar aqui que é um ponto, tá? Um breakpoint, chamar de breakpoint, onde eu vou parar a execução do meu código através do debug aqui, para que ele pare nessa linha de código, eu veja quais são os valores que tem na memória e depois eu vou fazer o acompanhamento passo a passo desse código. Eu não vou executar ele do começo ao fim instantaneamente. Então, habilitei aqui assim o debug. Tá? Então, ele já fez o debug. O breakpoint está aqui nessa linha. Eu vou começar eu tenho que clicar aqui no Start para começar a fazer o debug efetivamente. Tá? Então, ele rodou o código. Ele está nessa linha aqui. Eu vou digitar um valor. Voltar ali com o número 5. Dei Enter. E veja que agora ele acionou o breakpoint. Né? Ele parou nessa linha aqui assim. Ele não realizou essa operação ainda, mas ele parou nessa linha. Eu vejo que ele está mostrando a minha memória. Aqui, ó, ele já automaticamente trouxe as 3 variáveis que eu tinha criado, ABC. Inclusive, nessa instrução aqui, ele já colocou o valor 5. B ainda não foi calculado. E eu vou calcular a partir do momento que eu clico aqui, ó, no Step Over. Tá? Então, eu vou para a próxima linha de código. Com isso, ele já trouxe aqui o cálculo do valor de B, né? Porque 5 vezes 2 dá 10, já atribuiu. No meu próximo step over, aqui assim, próxima linha de código, ele já fez essa operação aqui de multiplicar o 5 pelo 10, que deu 50. E na linha seguinte, mais o stop over, é que ele vai fazer ali o printf mostrando o resultado.
tá? Ou faria, né? Mas aqui estou no debug, ele acaba não mostrando, fica um pouco perdido ali essa informação, mas ele vai mostrando passo a passo que assim o que foi a linha, o que foi executado naquelas linhas, e aqui eu consigo ver quais são os valores que estão presentes na memória. Tá? Então eu posso fazendo aqui pelo step over, indo linha a linha a execução daquele código, que é bastante interessante, e esse recurso se chama de debug. Então finalizei. Né? Eu também preciso, se eu quiser fazer alguma alteração do código, eu sou obrigado a dar um stop para fazer a alteração e depois voltar à execução. Tá? Então eu posso criar aqui um breakpoint também no ponto que eu quiser. Eu poderia ter interesse só nessa linha de código, então eu posso dar aqui um debug. Então só lá no finalzinho realmente para ver as memórias, o valor das memórias. Que às vezes fica mais fácil de corrigir, porque daí eu não vou ter só o resultado que sendo mostrado, que seria o 8, né? Eu vou ter também o valor da variável b, que foi calculado e que acaba não sendo mostrado em ponto algum. O único jeito de eu saber qual que é o valor da variável b é aqui pelo esse debug. Tá? Então, essa ferramenta é interessante porque permite fazer essa avaliação passo a passo realmente da execução do código. Uma outra ferramenta é a IDE1. Tá? Então, IDEONE aqui, né? Falando tudo junto, mas vem de uma IDE online. Essa é a ideia que assim do nome dessa ferramenta, e é acessada aqui pelo IDE1.com, tá? Que também permite eu fazer várias linguagens de programação, a codificação de várias linguagens. No nosso caso aqui assim de exemplificação, a linguagem C. Tá? Eu peguei o código lá da outra ferramenta, tá? E já trouxe ele para cá. E qual que é a diferença dessa daqui? Se eu simplesmente mandar executar aqui, enquanto ela faz o processo, vale dizer que eu também posso criar uma conta. Tá? Nas duas ferramentas eu posso criar uma conta e ir salvando os meus projetos. Inclusive nessa daqui eu posso compartilhar, posso passar o link para alguém, tá? Para a pessoa ter acesso a esse código. Então posso salvar na minha conta online, posso fazer o download para poder guardar no computador, coisa assim. Mas fica mais fácil salvar online mesmo para poder fazer o gerenciamento. E eu também posso compartilhar esses códigos mais facilmente passando só o link para uma pessoa. O IDEONE também permite, tá, o compartilhamento de links, inclusive ele permite fazer um fork. O fork é eu não alterar aquele código, eu crio um novo para mim, peguei de uma outra pessoa, então eu faço uma versão minha a partir daquele já inicializado antes. Tá? Se eu executei esse código aqui, agora ele já terminou o processo, tá? E no final ele deu uma coisa bem estranha aqui. Por que é essa coisa estranha? É porque ele espera que eu planeje antes quais vão ser as entradas que vão ser dadas para esse meu algoritmo. Aqui, conforme ele foi executando e ele chegou aqui no scanf, ele parou o código aqui e ficou esperando eu digitar o valor para poder dar continuidade. Nessa versão da ferramenta ele não espera. Tá? Então vou aqui clicar no Edit, cliquei no Edit, e eu tenho aqui assim no Input, eu posso programar quais são as entradas que eu vou dar para aquele meu algoritmo. Então eu tenho que planejar antes. Então aqui eu vim, quando eu executei, eu digitei 5 nesse passo de entrada. Então aqui eu só dizer, olha, eu vou entrar o número 5 naquele processo de input. Tá? E aqui eu vou pedir para executar de novo. Só que agora eu estou com o input já programado ali. Os outputs ainda não teve saída, mas o meu input já ficou programado para executar. Então agora ele já teve aqui a indicação, né, que ele entrou o valor 5 e ele gerou um output. Tá? Vai ficar meio estranho assim realmente, tá? Porque ali onde eu digitei o valor, meio que sumiu aquele valor que foi digitado. É diferente de eu fazer essa execução aqui, ó. Que daí ficou bem claro, né? Digite o valor, foi dado, veio o número 5, deu Enter. Então isso daqui se perde um pouco. Mas ele conseguiu fazer, ou calcular corretamente, né? Executar o código corretamente. Qual que é a vantagem desta ferramenta aqui? Eu até vou fazer mais exemplos, tá? Vou fazer que assim agora vou entrar o valor 3 e executar de novo. Tá? Então, ele está ainda esperando a compilação, né? Esse daqui não é o resultado daquela execução. Tá? Agora que ele está rodando. Às vezes demora um pouco mais fazer essas ferramentas online, mesmo código simples, porque depende muito do servidor que está executando o código. Tá?
O interessante desse daqui é que ele ficou guardando, né, eu consigo ver as execuções anteriores. Então, a primeira vez que eu executei, o resultado foi o 50. Na segunda vez que eu executei, o resultado aqui assim foi o 18. Então, é interessante essa ferramenta, tem esse diferencial, porque eu consigo guardar um histórico ali de valores que foram executados. Tá? Isso é um benefício dessa ferramenta. Além disso, tá, é interessante às vezes ter programado quais são as entradas aqui sim de código. E eu vou fazer até aqui mais um pouco. Ó. Vou fazer leitura de dois valores, A e B. Então eu pulo essa etapa aqui. Tá? E para isso eu vou dizer, olha, eu vou fornecer os dois valores, que vai ser o 3 e o 5. Porque a ideia é o quê? Eu tenho que programar ali quais são as entradas, eu tenho que antecipar quantas seriam, quais seriam, tá? E depois ele executa tudo. A vantagem desse método é que se eu errei alguma coisa, né, não era para ter feito vezes, o resultado era para ser a soma aqui, nessa ferramenta aqui eu teria que rodar de novo, teria que informar os dois valores de novo e assim por diante. Aqui fica mais automatizado o processo. Eu já dei a entrada e toda vez que eu quiser testar, é só daqui, ele já vai entrar automaticamente esses valores e eu só vou precisar usar efetivamente eles. Então tem esse facilitador, o que pode tornar interessante também o uso desta ferramenta. No mais, é só trazer, dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Do código eles vão funcionar igualmente, então não tem uma grande dificuldade de trazer de uma ferramenta para outra. Mas conforme os códigos forem ficando mais complexos, tá? Eu me antecipando aqui quais são as entradas necessárias, eu vou ver que aqui é mais fácil de fazer certas etapas de avaliação do algoritmo, embora aqui eu tenha o benefício de poder executar linha a linha, tá? Isso também é um benefício interessante, então é sempre bom ter duas alternativas, pelo menos, distintas, para poder fazer o desenvolvimento dos códigos aí, que são necessários, né? O que a gente precisa desenvolver.